Graça e paz, queridos. Eu creio que Deus tem uma palavra especial para você nessa noite. Amém? Você que está em casa também. Temos muitas pessoas que talvez estejam viajando ou com a preguiça, né? Do dia, né? Da chuva, alguma coisa por aí aconteceu, né? Mas eu acho que está muito para trás. Puxa um pouco para frente para mim. Choveu, aí o pessoal resolveu descansar um pouquinho, refrescou. E, como eu vou falar hoje, a carne, ela não se converte, ela se submete, não é isso? E, amém? Mas só reforçando duas coisas. A gente tem dia 20, na verdade, a formatura do grupo de passos, ela falou dia 20, terça-feira, que é dia 21 de dezembro, mas, na verdade, é essa terça-feira mesmo, dia 21 de novembro. Então, você que ainda não conhece esse trabalho, venha conhecer. Eu sei que o Fernando já falou. A gente também tem os nossos adolescentes na garra, na luta, vendendo mousse lá embaixo, para poder, não é isso? Para poder ter fundos para o acampamento, que sempre é uma bênção. Então, gente, prestigie, leve. Você não estou com vontade de comer um docinho, leva para casa. Amanhã é feriado, leva para a sobremesa do almoço, tá bom? E a gente tem o nosso culto original no próximo sábado. Eu queria que você convidasse o maior número possível de pessoas. Nós vamos ter a formatura, mas vamos ter um tempo de palavra, de sorteio, de dança, coisa que mulherada gosta, né? A gente vai estar junto nesse último culto do ano para nos fortalecer, para estarmos entre mulheres e recebermos uma palavra de Deus, nos alegrarmos também, né? Amém, queridas? Eu queria compartilhar uma palavra. Nós estamos aí olhando para o livro de Efésios, né? Para a convergência, isso. E nós lemos esse texto e, quando meditamos, nós vemos esse texto como algo muito diretivo para nós, que está em Efésios, capítulo 1, versículo 10. 9, diz que Ele nos revelou o mistério da sua vontade, de acordo com o seu bom propósito, que Ele estabeleceu em Cristo, isto é, de fazer convergir em Cristo todas as coisas, as celestiais e as terrenas. É muito forte esse versículo, porque ele está falando para nós que nosso alvo é Cristo. Não somente na eternidade, mas nos dias de hoje, nós precisamos consultar o Senhor e olhar e ver o que Jesus quer fazer da nossa vida. Efésios capítulo 1, que o Fernando ministrou a semana passada, ele nos fala sobre o plano amplo de Deus. Nos fala que Cristo nos escolheu, nos redimiu, nos perdoou, nos adotou, nos cobriu de graça, nos selou com seu Espírito, para podermos viver um plano tremendo de redenção, de nova criação, de sermos nova criatura. Então, o capítulo 1, ele mostra, e o livro de Efésios é uma carta que Paulo escreve à igreja de Éfeso. Ele fundou a igreja de Éfeso, e você pode ver essa fundação em Atos, capítulo 19, que você vai ter a dimensão de como foi. Éfeso era um lugar idólatra, muito próspero, mas idólatra, onde havia o templo da deusa Diana, e a gente vê, lá em Atos mesmo, nós vemos o que aconteceu com o tempo em que Paulo ficou lá, pelas ruas, ativamente pregando o evangelho. Houve grande conversão, houve grande salvação, pessoas, porque era um lugar de muita magia e de muito misticismo, né, onde havia prostituição no templo para essa mulher, né, para Diana, e havia... Eles queimaram os livros em praça pública. Enfim, houve grande salvação. E depois, Paulo, preso em Roma, escreve essa carta para a edificação de Éfeso. E a carta de Efésios é uma carta muito densa. E se você ler com cuidado, você vai ver que cada palavra ela contém uma revelação. E então, nós vamos vendo que no capítulo 1 ele mostra essa redenção, ele mostra que ele nos escolheu, nos redimiu, nos cobriu. E quando nós começamos a ler o capítulo 2, que eu quero meditar com você, do versículo 1 ao 10, nós vemos que é como se ele Paulo desse um passinho atrás e ele dissesse o seguinte: vamos lá,
para nós vivemos toda a vida cristã, para nós vivemos a dimensão do que Deus tem para nós, nós precisamos de algumas verdades escritas no nosso coração. Nós precisamos ter alguns fundamentos muito bem resolvidos na nossa fé. Nós precisamos saber de algumas coisas que, quando isso escapa, quando o que eu vou pregar escapa de nós entramos muitas vezes numa vida de religiosidade, numa vida de aparência, numa vida muito superficial em Deus. E o Senhor tem te convidado, e eu creio que você que está aqui nessa noite, você que está nos assistindo, o Senhor tem nos convidado para mergulharmos no Senhor. E às vezes nós queremos uma enchente, nós não queremos ir ao encontro do rio de Deus. Nós ficamos assim, paradinhos, esperando uma enchente. E a gente diz, bom, se Deus quiser, Ele vai fazer. Mas, na verdade, Cristo já fez na cruz do Calvário tudo. Agora, nós precisamos receber de graça o que Ele nos deu. Há um trabalho do Senhor a ser feito na nossa vida. Há um trabalho. E o livro de Efésios, nos 3 primeiros capítulos, ele fala de questões um pouco mais, vamos dizer, mais subjetivas, e depois ele entra no modo prático, quando ele fala do corpo de Cristo, quando ele fala da vida familiar, e quando ele fala da nossa batalha espiritual, que nós teremos lá no capítulo 6. Então, o livro de Efésios, ele é completo. E nesse capítulo 2, ele dá um passo atrás e fala, veja, vocês já alcançaram, o Senhor já os alcançou, já os abençoou, já amou, já redimiu, já selou com o seu Espírito. Mas tem algumas verdades que nós precisamos saber para podermos nos manter em crescimento. Ele ora para a igreja, no capítulo 1 ainda, para que a igreja tenha os olhos abertos. E o que será que nós precisamos enxergar para vivermos uma vida cristã realmente que cresce, amadurece e que cumpre o propósito? O que nós precisamos ver? O que precisamos ter escrito no nosso coração? E os olhos abertos, ele vai nos encaminhar a entendermos o capítulo 2. E eu quero ler todo o texto para vivermos uma transformação. Nós vamos trabalhar 4 verdades que acontecem nesse texto do capítulo 2, de 1 a 10. Primeiro, o pecado, ele trabalha em nós, ele opera em nós. Ele está em nós. E nós precisamos, como diz Hebreus, nos desembaraçar todos os dias. Mas nós vamos também ver que Deus, o pecado trabalha em nós, mas Deus também trabalha em nós. Amém? Vamos ver que o que Deus fez por nós, vamos ver o trabalho de Deus por nós e vamos ver o que Deus espera de nós. São 4 verdades que nós precisamos ter escritas no nosso coração. Existe uma batalha, existe uma verdade de que o pecado trabalha em nós. Mas existe também uma verdade do que Deus fez por nós. Existe uma verdade do que Deus fez em nós, está fazendo em nós e do que Ele espera também de nós. Então eu quero ler com você, eu vou pedir para o pessoal da projeção deixar em primeiro lugar o texto de Efésios 2, de 1 a 3, para nós podermos meditar juntos. E o texto diz assim: vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, e o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne e seguindo os seus desejos e pensamentos. E como os outros, éramos, por natureza, merecedores da ira. Então, o apóstolo Paulo, depois de apresentar no capítulo 1 tudo que Jesus fez, tudo que o Pai planejou através de Cristo Jesus para a nossa redenção e a ação do Espírito Santo, porque nós temos no capítulo, em todo o livro de Efésios, a ação do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a ação da Trindade em movimento para trabalhar em nós.
Então, depois disso, ele diz, olha, mas nós não podemos nos esquecer que nós estávamos, né? Vocês estavam mortos em transgressões e pecados. Então, a primeira coisa que nós precisamos saber é que o pecado trabalha em nós, e que nós estávamos mortos, que nós estávamos separados de Deus, mortos espiritualmente. E nós precisamos entender o que é espiritual. Às vezes, quando nós pensamos em morte, nós não entendemos. Mas o que significa a morte espiritual? A morte espiritual significa que nós não reagimos à presença de Deus. Entende? Quando você está morto, quando você está morto naturalmente, alguém pode te cutucar e você não vai reagir. E quando nós estamos mortos espiritualmente, nós não temos mais fome, nós não temos sede, nós não temos movimento, nós não reagimos. E assim era a nossa condição. Antes de termos um encontro com Jesus, nós não tínhamos percepção de Jesus. Nós não tínhamos percepção da eternidade. Nós não tínhamos percepção do nosso propósito de vida. E ele fala qual é a causa da morte. Qual é a causa mortes, né? Por que nós morremos? Por causa das nossas transgressões e do pecado. E a transgressão, nitidamente existe um limite e nós ultrapassamos limites. Você sabe que naturalmente nós somos aqueles que ultrapassam limites. Nós sabemos no nosso espírito, muitas vezes, quando o Senhor falou até aqui. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Mas nós temos em nós o que o apóstolo Paulo fala: o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero fazer, isso sim eu faço. Nós temos em nós a transgressão, nós ultrapassamos o limite desde o Éden. E além de ultrapassar o limite, nós pecamos. E há uma definição de pecado muito interessante: pecado é errar o alvo. Nós tínhamos sido programados pelo Senhor para atingirmos um objetivo, ou seja, sermos filhos à imagem e semelhança de Deus. Mas quando nós pecamos, nós entramos por um caminho alternativo. Nós erramos o caminho, nós erramos o alvo. E nós nos atrapalhamos na nossa vida, nas nossas emoções, nas nossas escolhas. Nós fomos atrapalhando a nossa vida. Então o apóstolo Paulo fala assim: olha, para você viver toda a bênção do capítulo 1, para você que já tem os seus olhos abertos, você necessariamente precisa ver que você estava morto. Você precisa ver que você estava perdido nas suas transgressões e nos seus pecados. E além disso, nós precisamos reconhecer, queridos, que nós temos em nós a desobediência. Nós somos, como eu disse, desobedientes. Eu não, né? A palavra de Deus diz. Mas naturalmente nós somos desobedientes. Ele diz aqui: nós costumávamos viver quando seguíamos o presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Nós éramos desobedientes. E o texto nos fala do que nos leva à obediência. Há 3 coisas que nos levam à desobediência: o próprio mundo, o diabo e a carne. Quando eu falo carne, eu não estou falando do corpo. Eu estou falando verdadeiramente disso que eu disse, que não se converte, se submete. Nós temos o mundo, queridos, tem uma pressão, tem um presente século nos impondo e dizendo que o certo é errado e o errado é certo. Existe uma pressão, nem tudo é o diabo. Mas também não podemos nos esquecer da operação que a palavra de Deus nos diz aqui, do príncipe da potestade do ar, que vai militar para confundir e tirar você do teu propósito, de ser a imagem e semelhança de Cristo. Qual é o propósito? Né? Nós vamos ler já em Romanos capítulo 8. Então, Satanás ele veio para matar, roubar e destruir. E ele vai tentar fazer isso. A Bíblia diz que ele é um leão. Ele anda ao nosso derredor buscando nos devorar. E a palavra de Deus diz, o próprio apóstolo Paulo diz: aquele que pensa estar em pé, cuide para que não caia, e não desconsidere as astutas ciladas do maligno.
E o maligno vem, muitas vezes não simplesmente para te arrancar da vida da igreja, mas para te deixar morno, para te deixar sem gosto pela presença do Senhor, para te deixar sem prazer em meditar na sua palavra, para te deixar errante mesmo estando na casa do Senhor. Quando você olha para a direita, para a esquerda, você não sabe muito bem para onde você está indo. Mas eu quero declarar em nome de Jesus que você é uma pessoa que hoje, a partir da palavra, vai ser orientada novamente para crescer e refletir a glória do Senhor. Mas nós não podemos desconsiderar, e a terceira coisa que nos faz desobedientes é a nossa carne, os nossos pensamentos, o texto que eu acabei de ler. Porque o pensamento gera um comportamento. E nós temos os nossos pensamentos que nós nos apegamos às verdades. A palavra de Deus, Paulo também diz sobre os argumentos que nós construímos, que se levantam dentro de nós contra o conhecimento de Deus. São verdadeiras fortalezas. E o que são essas fortalezas? São as verdades absolutas que nós achamos que aquilo é assim. Se tal coisa eu pensei daquele jeito, tem que ser daquele jeito. E nós vamos nos apegando e construindo uma forma de pensamento que nos deixa desobedientes. Nós temos a nossa justiça própria. Nós temos o nosso jeito de resolver. Quando o Senhor fala, eu sou a tua justiça, eu vou te defender. E Deus tem a sua forma, que às vezes não é tão imediata como nós imaginávamos ou queríamos. Mas existe essas 3 áreas que nós precisamos tomar cuidado para não voltarmos a ser desobedientes. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz, você é obediente? Jesus é o nosso modelo. Nós precisamos, queridos, saber quem nós somos. Quando estão entendendo, nós precisamos saber a nossa raiz. Nós precisamos saber o mal que habita em nós, para então podemos receber cura. Não são os sãos que precisam de médicos, são os doentes. Jesus veio para aquele que se sente adoecido e que precisa ser redimido, que precisa da sua graça, do seu favor. E a terceira coisa que nós vemos aqui é que nós estávamos condenados. Você merecia, você e eu merecíamos a morte. Nós estávamos destinados à ira de Deus. Mas Deus, no seu infinito amor, enviou Jesus para nos resgatar. O que eu quero te dizer é que muitas vezes nós achamos que somos legais. A gente se acha legal. Raras vezes nós nos deparamos e dizemos, Senhor, eu era merecedor da sua ira. Eu era merecedor, o meu lugar hoje seria a morte. E quando nós falamos de morte, nós falamos de uma sepultura existencial. Nós estamos falando de um lugar escuro, de um lugar onde nós não sabemos discernir entre a mão direita e a mão esquerda. De um lugar onde nós nos apegamos àquilo que construímos e a nossa vida fica bem pequena. Quando nós estamos sem o propósito maior que nós fomos criados, a nossa vida fica reduzida àquilo a casa que nós compramos, o carro que nós temos, a família talvez que a gente construiu. São coisas valorosas, também são importantes. Mas nós precisamos entender que o propósito do Senhor é maior. Mas para chegarmos neste lugar, nós precisamos reconhecer que nós, por natureza, não somos bons e somos merecedores da ira do Senhor. E o texto vem como um bálsamo. E no capítulo, e agora eu vou pedir para o pessoal projetar para mim, o capítulo 2, do versículo 4 ao 9. Todinho, deixa paradinho o texto todo, para a gente não ficar picotando, né? E ele diz assim para nós, o que Deus fez por nós. E aqui a gente tem um todavia. É uma conjunção adversativa no português. Todavia, entretanto, mas. Então,
O apóstolo Paulo constrói o texto, ele diz assim: todavia, mas, diga comigo, mas, Deus, que é rico em amor e misericórdia, pelo grande amor com que Ele nos amou, Ele nos deu vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em transgressões, e pela graça nós somos salvos. Aleluia. Eu respiro aliviada diante desse texto. Eu não sei você. Eu creio que se você tiver a revelação do quanto você carece da graça e da misericórdia de Deus, talvez você também respiraria aliviado e dizia: ufa, ufa, Deus que é rico em misericórdia, em amor, e por causa do seu amor nós fomos alcançados, por causa da sua misericórdia. Sabe o que isso quer dizer? Que não é a cor dos seus olhos que vai te levar para a eternidade. Não é a tua obra, o quem você é, mas o rico amor de Deus. O rico amor, a abundante misericórdia é que vai trabalhar em nós, que nos alcançou. E ele diz aqui que ele nos alcançou e nos deu vida quando ainda nós estávamos mortos no pecado. Isso quer dizer que nós não estávamos limpos quando nós fomos alcançados pelo Senhor, quando nós fomos atraídos pelo Senhor, porque você que está aqui foi atraído pelo Senhor, foi o Espírito que te atraiu. Então, o amor de Deus nos alcança enquanto nós ainda estamos todos atrapalhados, todos confusos, mergulhados no pecado. E Ele vai lá pela sua infinita graça, misericórdia, através do seu infinito amor, Ele chama você e Ele sopra a vida ao teu espírito, e você então começa a ter fome de Deus. Você começa a ter prazer no Senhor. Você quer entender quem Ele é, quais são as suas gloriosas riquezas, qual é o seu poder, como o Espírito Santo atua, como é ser a imagem e semelhança, como é receber da liberdade que há em Cristo Jesus para não pecar, para não viver as transgressões e o pecado que nos rodeia tão de perto, como diz o livro de Hebreus. E a Bíblia então diz que Ele nos amou, Ele nos cobriu com o seu grande amor, o texto diz. Se você ler ali, é grande. O que eu quero dizer é que o Paulo está dizendo é que o seu grande amor não é pequeno, é um amor provado. É um amor que foi provado na cruz do Calvário. O Pai disse: eu quero você, mas eu não posso me aproximar de você, porque há pecado em você e eu sou santo. E não existe nenhuma possibilidade de você conseguir dar conta da sua vida e do pecado que habita em você e do quanto você é inclinado à desobediência. Então, eu vou enviar o meu único filho, em quem não há pecado, para que ele morra, derrame sangue, conquiste a vitória. O sacrifício de Jesus, a Bíblia diz, foi suficiente, integral. E quando Ele disse, está consumado, Ele disse: eu completei a obra. E agora, nós, pecadores, podemos adentrar com confiança diante do trono da graça e alcançarmos misericórdia no dia da angústia, no dia da aflição. Nós podemos entrar com confiança, e essa confiança, e o texto é enfático nisso, não está baseado nas minhas obras, mas está baseado no amor e no grande amor de Deus, e na graça que é favor não merecido, na graça de Deus que é a divina influência do próprio Deus sobre o seu coração. Sabe o que vai acontecendo? Conforme você vai se aproximando do trono da graça, você vai sendo influenciado pelo Espírito a desejar cada vez mais. Você vai sendo convidado pelo Espírito. A divina influência vai tocando o teu coração. E você então vai se expandindo como alguém espiritual,
como um homem, uma mulher espiritual, que começa a buscar e amar a presença. E além de nos amar, o texto diz que Ele nos ressuscitou. Você estava morto e Ele te levantou. O que eu quero dizer é que você não estava dormindo apenas, você estava morto. Então, a sua salvação, o fato de você estar aqui, e hoje eu agradeci muito ao Senhor por ter sido encontrada por Ele, por ter tido pessoas que investiram em mim, olharam para mim. Onde eu estaria se não fosse o Senhor? Eu tenho tão claro isso para mim, apesar de ter começado a ir à igreja aos 6 anos de idade. Eu tenho tão claro, e hoje eu agradeci ao Senhor. E eu agradeci também pela segunda etapa, quando eu conheci o Espírito Santo. Quando eu ficava ali nas ruas, ouvindo um louvor, uma adoração. Enquanto o culto da minha igreja já tinha acabado, eu falava, deve ter mais. Eu estou ouvindo que tem mais. E aí um dia, eu aguardei, né, um pouquinho mais velha, com 16 anos. Eu falei, eu vou nessa igreja que parece que tem mais. E quando eu cheguei, fui batizada com o Espírito Santo. E eu falei, uau, tem mais. Tem mais. Mas eu lembro da minha... E essa é a divina influência do Senhor no teu coração. Você começa a querer ouvir, querer entender. É o Espírito trabalhando e te atraindo para a presença dEle. Então a tua salvação, não é que você estava só dormindo. Ele te ressuscitou. Você estava morto e Ele te ressuscitou. E o texto diz que Ele ressuscitou você com Cristo e te propôs uma nova vida. Ele te propôs uma nova forma de pensar. Pela sua graça, misericórdia, amor e bondade, Ele te propõe uma nova vida. Rituais não são suficientes para isso. A religião não é suficiente. Sabe, além de nos amar, além de nos ressuscitar, Ele nos exalta. Ele nos coloca em lugares altos. Ele restabelece a tua dignidade. Ele levanta o teu rosto. Ele te dá adoção. Ele te dá uma filiação. Ele te diz, você não é mais um errante. Você não é mais alguém que não sabe por que está aqui. Você foi formado à imagem e semelhança. E o texto diz para nós aqui que Ele nos fez assentar nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Isso quer dizer que quando nós estamos passando por tribulações da nossa carne, da nossa alma, nós devemos olhar as situações sob a perspectiva do alto. Para você permanecer até aquele dia, para você não ser um cristão que vai sucumbir diante do presente século, você precisa, junto com Jesus, estar assentado nas regiões celestiais. Nós precisamos subir, nós precisamos nos desconectar das nossas dores, dos nossos medos e saber que nós temos um rei. Jesus é o teu rei. Você tem um governo, e o governo do Senhor. Você é cidadão do céu. E por que tantas vezes nós não temos honrado a nossa salvação e não temos nos comportado como cidadãos dos céus? Como cidadãos do céu. Nós somos do céu. Claro que nós vivemos a nossa luta no dia a dia, mas nós estamos assentados. Eu não sei desenhar em perspectiva. Eu acho bonito o desenho que é feito de quem olha de cima. Sabe como que é? É bonito ver. Esse é o lugar que o Senhor nos chama. Um desenho em perspectiva. Você tem que ter um outro olhar para poder ver. Esse é o convite de Jesus para nós. Para os nossos dias, para os nossos problemas, para as nossas dificuldades que estão acontecendo. Vá para as regiões celestiais. Ele te amou, Ele te ressuscitou. Você estava morto. Ele, além disso tudo, te exaltou. E sabe o que mais Ele fez? Ele nos guardou. E o texto diz que Ele nos guarda para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco. É tão lindo nós pensarmos que Deus nos salvou. E Ele vai nos preservar, queridos, até a sua volta.
Ele vai nos guardar na sua graça. E Ele vai te apresentar naquele dia. Aqui está, Hélia. É o meu troféu. Jesus falando isso ao Pai. Dizendo, eu dispensei graça. E ela permaneceu até aqui. Ela usufruiu da minha graça. Da divina influência do Senhor no coração. Para caminhar de fé em fé, de glória em glória. Até que fosse dia perfeito em você. Nós fomos convidados pelo Senhor para permanecer até o fim. Nós somos os troféus da graça de Deus. Isso é tão importante. Porque em seguida Ele diz, aí nós vamos trabalhar, está aí, né? O texto, versículo 8 diz, pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus, não é por obras, para que ninguém se glorie. Como nós temos dificuldade de receber a graça do Senhor. Como nós temos dificuldade de entender que não somos nós que merecemos. Que não é por mérito, mas é pelo seu infinito amor e grande amor. Deus nos salvou por meio da fé. E mesmo a fé que nós temos em Cristo Jesus, a fé que te mobilizou um dia a levantar as suas mãos e aceitar Jesus como seu Senhor e Salvador, mesmo essa fé que foi despertada no teu coração, ela já vem de Deus, é dom de Deus, tudo vem dele. Mesmo a fé que você sente, essa fé que gera em você, né, uma certeza das coisas que você espera, mas você não vê. Não é isso que é a definição de fé? Essa obra também é do Senhor fazendo algo em nós. A ênfase aqui que o Paulo nos dá é que nós, para podermos permanecer vivendo a vida cristã, que ele vai continuar apresentando no livro de Efésios, nós precisamos saber que o que recebemos não é por mérito, é um presente. Abra as tuas mãos, diga, Senhor, eu recebo a tua graça. Eu recebo o teu favor, eu recebo o teu amor, eu recebo este lugar de amor, eu recebo, Senhor, os lugares altos que o Senhor me deu, para que eu possa viver uma vida abundante, não mendigando, não vivendo, sofrendo apenas a partir das minhas dores, mas vivendo a plenitude com que o Senhor me chamou para viver, individualmente como igreja. Nós recebemos, Senhor, o seu cuidado, nós recebemos a realidade de que o Senhor vai nos guardar até a tua volta. Nós vamos permanecer para a tua glória. Amém, querido? Você pode declarar isso. Você pode aplaudir o Senhor por isso. Glória a Deus. Vamos permanecer até a sua volta. E ele diz assim para nós. Ele fala sobre a obra de Deus em nós. Ele fala, e aí nós vamos para o versículo 10. Então nós temos a realidade do que o pecado trabalha em nós. Nós temos a realidade do que Deus fez por nós. Nós temos agora a realidade do que Deus faz em nós. Deus faz em nós. E esse texto, ele é curtinho, mas ele é tão profundo. Quando nós analisamos o significado dele, ele diz assim: porque somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. E eu quero ficar com você somente aí. Somos criação de Deus, realizada em Cristo Jesus. Na Almeida está que nós somos feituras de Deus. Na NVT está que nós somos obra-prima de Deus. Quando nós pensamos na palavra feitura, ela quer dizer no grego poema. E ela quer dizer para nós um poema. Nós somos um poema para Deus. Em Cristo, realizados em Cristo. O que isso quer dizer? Quando nós vemos o livro de Salmos, nós vemos como os escritores, né, de Salmos, temos, além de Davi, temos outros, faziam poemas com rimas. E
Quando nós pensamos na nossa vida, talvez você olhe e fale: pastora, a minha vida não é um poema, a minha vida é um caos. A minha vida não tem rima nenhuma. Quando eu olho para ela, não faz lógica, é concreto, tem muita confusão na minha vida. E nós precisamos entender que o trabalho do Senhor em nós é esse. É transformar esse caos, transformar essa sentença de morte em um poema escrito, redigido pelas suas próprias mãos. É levar você a voltar ao seu estado original. E quando nós pensamos nisso, nós podemos entender o seguinte. E eu vou fazer uma analogia que você conhece. Quando o Uribe está ali com o ouro para ser purificado, ele leva o ouro no fogo. E ele sabe que está bom quando ele olha e vê a sua imagem. Ele sabe que então aquilo foi purificado. E ele sabe que está puro quando ele vê o seu rosto refletido. Quando o Pai olha para você e ele vê em você, ouça com o coração, quando ele vê em você a beleza do Filho, ele vai dizer: está pronto. Você pode refletir a glória do Filho. O Pai está trabalhando em nós, através da ação do Espírito, para nos atrair até Jesus e nos lembrar que nós temos um propósito: sermos a imagem e semelhança dele. Então ele vai trabalhando, tirando de nós os excessos, construindo em nós o caráter de Cristo e nos fazendo refletir a beleza do seu Filho. Isso é o poema. Está ali sendo escrito pelas próprias mãos de Deus. Aquele homem, aquela mulher, mortos no pecado e nas transgressões, quando são atraídos para Jesus, eles são amados, eles são curados, eles são ressuscitados, eles são guardados, eles são vivificados para uma nova vida, para poderem viver e serem este poema aqui na terra. A religião não vai deixar um poema ser escrito através da sua vida. Sabe por quê? Porque ela vai deixar você acreditar que as suas obras é que te fizeram chegar até aquele dia. Em Mateus capítulo 7, nós vemos aquele texto tão forte que diz, que o próprio Jesus diz: naquele dia, muitos dirão: Senhor, em teu nome expulsei demônios, curei enfermos, profetizei. E Jesus vai falar: eu não conheço você. Eu não trabalhei em você. Esse homem que se apresenta diante do Senhor, ele não entendeu que somente pela graça isso pode acontecer, de chegarmos naquele dia, sendo apresentados não por nós mesmos, pelas obras que fizemos, mas pela graça do Senhor Jesus. Quantos entendem isso? Levante sua mão. É tão importante para você permanecer, você compreender. O texto de 2 Coríntios capítulo 18, capítulo 3, versículo 18 diz: e todos nós com o rosto desvendado, nós contemplamos como por espelho a glória do Senhor, e nós somos transformados, queridos, de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. Ou seja, o Espírito vai nos purificando com fogo de amor. Com fogo de amor. O fogo dos olhos de Jesus são olhos que têm amor por você o suficiente para te transformar, para mudar a tua história, para te fazer um poema. Você fica animado com isso? Fica. Talvez você fale: será que dá? Quando você sabe que é pela graça, dá.
Quando você sabe que não é por você, é por Ele. É Ele que trabalha em nós. Nós apenas recebemos o presente, amém? Nós apenas dizendo sim, Senhor. Nós sabemos que o Senhor nos atraiu até aqui, para podermos refletir essa graça. Refletirmos Jesus. E a última parte do texto. Porque o que ele escreve é da morte para a vida. Da morte para sermos um poema para a humanidade. Um poema para quem está perto de você. Um poema para quem está do teu lado, convivendo dia a dia e vai ver Jesus em você. Alguma coisa aconteceu com ele. Jesus o tocou. Ele foi capturado por esse amor. Ele está vendo as situações sob perspectivas diferentes. Aleluia. Fico animada com isso. Porque não é possível humanamente. Então, segunda parte do texto, versículo 10, diz assim para nós: somos obra-prima de Deus, não é? Criados em Cristo Jesus para uma coisa, a fim de realizarmos as boas obras que Ele de antemão planejou para nós. Queridos, Deus vai agir por intermédio da igreja. Deus vai agir por intermédio da sua vida. Você é os olhos de Jesus. Você é o ouvido de Jesus. Você é o ouvido de Jesus. Você é as mãos de Jesus. Você é os pés, as pernas de Jesus. O capítulo 1 fala sobre isso, que ele estabeleceu a igreja, né? Ele deu tudo para o Pai, para Jesus, o cabeça. O Pai deu tudo para Jesus, o cabeça da igreja, que delegou à igreja o cumprimento de refletir Jesus. Por isso é tão importante nós sermos sérios na nossa conduta, nas nossas ações, em permitirmos que o Espírito sonde o nosso coração, para que nós não estejamos vivendo, comendo migalhas, quando o Senhor nos assenta à mesa, para que nós possamos verdadeiramente deixar a velha maneira de viver e vivermos a nova vida que é em Cristo Jesus. Nós fomos formados, nós fomos criados, nós somos um poema do Senhor para realizar as boas obras. Não há nada de bom em nós, mas quando nós somos realizados em Cristo, nós nos identificamos com Jesus e nele nós podemos ser bons, nós podemos abençoar. Quem você tem abençoado? Quem você tem abençoado com seus dons, com seus talentos, com as suas palavras, com o seu amor, com o seu cuidado? Nós fomos realizados em Cristo para as boas obras e muitas vezes nós associamos boas obras com irmos para a África. E é bom irmos para a África, para o Piauí, para Cuba. Mas as boas obras, elas começam em casa. E nós vamos ver isso no livro de Efésios. As boas obras, elas começam na vida da igreja, aos domésticos da fé. Você tem se interessado por aqueles que estão vivendo necessidades? Há um incômodo no teu coração em suprir os seus irmãos em Cristo? Nós fomos criados para boas obras para o mundo, para aqueles lugares, para os nossos vizinhos, para quem está do nosso lado, para aquela pessoa do caixa que todo dia você passa ali no mercado e talvez o Senhor te convide a dar uma palavra para ela de ânimo, ela está cansada. Oh Deus! E sabe, nós fomos criados para boas obras, sabe para quê? Para abençoar os nossos inimigos. Aí está a grande diferença. Será que você tem alguém que você diz, tá ruim? O Senhor te chama para abençoar essa pessoa. O Senhor te chama para liberar perdão. O Senhor te chama para ser instrumento que reflete o amor do Pai por aquela vida que tem sido e tem agido com você de maneira
ruim. Fomos convidados pelo Senhor para sermos a expressão do seu amor aqui na terra. Nós fomos convidados pelo Senhor para servir. Será que nós somos apenas os que recebem, como o Fernando falou, apenas os que consomem e não abençoam, e não dão, e não se engajam? Você não está cansada disso? De não se envolver mais? De não dar mais? De não abraçar mais? E você diz, eu não tenho tempo. O que você precisa entregar para dar mais ao Senhor de você? A obra redentora da cruz, ela vai nos levar da morte para a vida. Ela vai nos levar de uma sepultura existencial, onde nós vivemos sem saber para onde estamos indo, para um propósito eterno, que é sermos a imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer que nós não vamos parar a partir das nossas dores, a partir das nossas decepções, ou daquilo que os nossos olhos não estão vendo. Nós vamos continuar servindo ao Senhor de todo o nosso coração. Levante as suas mãos, você que é redimido pelo sangue do Cordeiro. Você que reconhece, vamos ficar em pé. Você que reconhece Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que tem entendido que Ele te amou, Ele te exaltou, Ele ressuscitou a sua vida, Ele vai te guardar até a sua volta. Ele está escrevendo um lindo poema através da sua vida, te transformando. Onde havia ira, hoje há doçura. Só que nós só podemos chegar neste lugar quando nós, queridos, entendemos que nós por natureza éramos merecedores da ira do Senhor. Nós por natureza estávamos separados e mortos, mas a partir do amor infinito de Deus, do grande amor, do amor eterno do Senhor, que foi nos cobrindo e nos alcançou e nos buscou e nos trouxe por detrás das montanhas, nós chegamos até aqui. Quando nós estávamos ainda mortos nas nossas transgressões de pecados, o Senhor foi ali, foi abrindo os olhos do nosso entendimento, para nós podermos reconhecer quem é Jesus. Queridos, para permanecermos até o fim, nós precisamos saber que somos pobres, cegos e nus. Nós vamos precisar todos os dias comprar colírio, como diz em Apocalipse do Senhor, para podermos ver algo. Porque senão nós vamos endurecer. E nós vamos permitir que o pecado novamente nos embarace e nos deixe um lugar de morte. Para podermos estar assentados nas regiões celestiais, nós precisamos saber do pecado que em nós habita. E eu quero que nesse momento você agradeça ao Senhor pela sua vida, porque Ele está escrevendo um poema, porque Ele quer ver Jesus refletido em você. E eu quero convidar você a abrir a sua boca. Como eu tenho dito, eu não posso ser a sua boca, eu posso te ajudar, eu posso te convidar, eu posso te dizer, abre a sua boca e reconheça o pecado que há em você. Preste atenção. Não perca esse momento. Abra suas mãos, feche os seus olhos e ore por você. Ore por você. Ore por você. Tua mente que está distraída. Você que acha que já sabe isso que eu preguei. Ei! Você só vai permanecer até aquele dia se você souber que você pode a qualquer momento endurecer, se transformar em uma pessoa aparente, religiosa, onde de verdade você não vai mais desfrutar do amor, dos lugares celestiais que estão em Cristo Jesus, onde você vai se esquecer que a tua vida é um poema, onde você vai se esquecer que você foi formado para transmitir a imagem de Cristo Jesus. Oh Jesus, nós estamos aqui nesta noite como igreja amada do Senhor, e nós nos entregamos
para sermos aperfeiçoados na Tua palavra, para sermos ministrados pela Tua palavra, para sermos cortados pela Tua palavra. E nós oramos para que o Senhor não nos deixe esquecer de onde nós viemos, para que o Senhor não nos deixe esquecer a causa da nossa morte, que nós estávamos mergulhados no pecado, que nós éramos por natureza filhos da ira, da desobediência, que nós merecíamos a ira e a morte. Mas o Senhor, pela sua infinita bondade, pelo seu rico amor e misericórdia, o Senhor nos alcançou. Apesar de nós, o Senhor veio com o teu amor e nos trouxe de volta, e nos chamou de volta para perto do teu coração, onde o Senhor nos amou, onde o Senhor nos exaltou, onde o Senhor nos ressuscitou, para podermos ministrar a era presente, que há esperança em Cristo Jesus, que Jesus transforma o pecador, que Jesus transforma o homem mau. Oh, Jesus transforma o inimigo de Deus em amigo de Deus. Oh, o Senhor nos chama para sermos amigos de Deus. Outrora você era inimigo de Deus, você era inimigo de Deus, mas hoje o Senhor te trouxe até aqui, você que está em casa, para te chamar amigo de Deus, servo do Deus Altíssimo. Ah, um poema do Senhor que está sendo escrito pelas mãos poderosas de Deus, oh, que está sendo moldado pelas mãos do Senhor, onde os excessos estão sendo tirados. E eu te abençoo, você que está embaraçado no pecado, você que está confuso, você que está embaraçado, seja na bebida, seja na pornografia, seja o divórcio batendo a tua porta, seja a ira, a agressividade, oh, em nome de Jesus, seja a mornidão, a depressão, a ansiedade, a frieza. Eu te chamo hoje na autoridade do nome do Senhor de volta para a vida. O Senhor te deu vida, o Senhor te deu vida, o Senhor te deu vida. Ele te transportou do reino das trevas, do reino de morte, para a luz, para a vida. Te adoramos, Senhor, te adoramos, Senhor. Sim, Senhor. A verdade é guardada em
Deus. Consideramos tudo como perda para podermos ganhar a Cristo. Mas teu amor não mudará. Me apego. Consideramos tudo como perda. O viver, Senhor, é lucro. Oh Deus, sim, Senhor. Me apego. Fomos transportados, fomos redimidos, abençoados. Tudo pode passar, mas teu amor, Ele vai nos guardar até aquele dia, amém? Amém. Eu declaro que nenhum de vocês vai ficar pelo caminho. Aleluia. Vamos permanecer até a volta de Jesus. Igreja amada, vamos contar os feitos do Senhor. Vamos dizer que Ele transporta, Ele vivifica, Ele tira da morte para a vida. Oh, nos apegamos, Senhor. Oh, me apego em Ti, Jesus. Me apego em Ti. Tudo pode passar, mas teu amor não mudará. Me apego em Ti, Jesus. Quero olhar em teus olhos. Obrigada, Jesus. Obrigada, Papai. Obrigada, Abba. Obrigada, Papai, por Jesus, pela graça não merecida. Obrigada, obrigada, porque somos o teu poema. Trabalha em nós, escreve em nós, molda-nos, atrai o nosso coração, eleva-nos aos lugares altos, nos desprende, para podermos ser a resposta a este mundo caído. Meu coração tem Amém. 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 Fecha os teus olhos. Eu queria fazer um convite nesta noite. Nós ouvimos uma palavra de como o que a palavra descreve, onde nós estávamos mortos, e a obra do Senhor naquela cruz do Calvário foi de nos trazer de um local de morte para um lugar de vida. Se você está hoje aqui nesta noite e você nunca entregou tua vida para Jesus, você já até conhece Jesus de ouvir falar, mas você nunca fez uma decisão de falar: Senhor, eu reconheço que eu sou essa pessoa que a pastora Sônia ministrou. Eu sei que eu sou essa pessoa pecadora, essa pessoa rebelde por natureza. Todos nós um dia tivemos que nos deparar com isso. Há 34 anos atrás, há 35 anos atrás, agora em dezembro, dia 31 de dezembro faz 35 anos, eu me deparei com essa realidade de que eu era um pecador e eu precisava de Jesus da minha vida. Eu quero te fazer um convite. Se você está aqui, você nunca fez essa oração antes, e você está querendo hoje ser transportado para se assentar às regiões celestiais, como o próprio texto diz, para você experimentar da graça, do favor e do amor de Deus sobre a tua vida. Se você está hoje aqui e quer a partir de hoje falar: Senhor, eu não quero mais que seja eu quem viva, mas eu quero que o Senhor viva através da minha vida. Se você está aqui hoje e nunca fez essa oração e quer fazer, queria que você levantasse a tua mão onde você estiver, seja lá na galeria, aqui embaixo, onde você estiver. Você que quer hoje entregar a tua vida ao Senhor e falar: Senhor, eu quero isso para a minha vida, eu quero que o Senhor viva através de mim. Amém. Glória a Deus. Tem mais alguém lá na galeria? Tem mais alguém? Tem uma pessoa ali na galeria. Glória a Deus pela tua vida também. Aqui atrás, eu vou te pedir, você que levantou tua mão, vem aqui na frente. Você que está na galeria, vai ali na frente,
Pastor Feijão está ali. Você que levantou tua mão, isso, vem cá, quero orar com você. Se tiver mais alguém, vem cá, quero orar com você aqui próximo. Glória a Deus pela tua vida, amém. Valeu, cara, valeu. Eu quero fazer uma oração com você. Tem mais gente? Tem. Glória a Deus, vem, aproveita essa oportunidade, amém. O primeiro passo para a obra do Senhor nas nossas vidas é esse passo que vocês estão dando. Então vem mais próximo aqui. Eu quero fazer uma oração com vocês hoje. Você que está na galeria, você que está aqui embaixo. E eu queria que você repetisse essa oração comigo hoje. Abre as tuas mãos como quem quer receber algo. Isso. E eu quero que você com a tua boca possa repetir essa oração que eu vou fazer agora. Senhor Jesus, eu sei que eu sou pecador, mas eu também sei, e eu creio, que quando o Senhor foi para aquela cruz, foi para que os meus pecados fossem perdoados, para que a partir de hoje, não seja mais eu quem viva, mas que seja o Senhor que viva através de mim. A partir de hoje, eu coloco a minha vida, tudo que sou e tudo que tenho, nas tuas mãos. E te reconheço como meu Senhor e meu Salvador. Eu sou grato a Ti pela Tua obra naquela cruz do Calvário. Obrigado por me receber. Obrigado por me adotar. Obrigado por, a partir de hoje, eu poder ser chamado filho de Deus. Obrigado porque a partir de hoje, o meu nome está escrito no livro da vida. Obrigado, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. A partir de hoje, eu sou totalmente Teu, totalmente Tua. Em nome de Jesus, amém. Te abençoo para você permanecer com Jesus. Permaneça com Jesus. Quero olhar em teus olhos, os teus sentidos, a beleza da tua glória. Meu coração queima por ti, Jesus. Quero olhar em teus olhos, enche os meus sentidos da beleza da tua glória. Meu coração queima por ti, me apego a ti, Senhor.